Olá, seja bem-vindo ao programa Ali Rural. Eu me chamo Estela Lemos, faço parte do Sebrae São Paulo, mais especificamente do Escritório Regional de Araçatuba, e atuo como orientadora do programa. Eu quero falar um pouco sobre o Plano de Ação de Melhorias. Esse plano de ação é importante ressaltar que ele é feito no quarto encontro. Até o terceiro encontro, o agente tem a missão de fazer um diagnóstico da produção junto com o produtor. Nesse diagnóstico, o agente ele vai conseguir identificar as principais dores desse produtor, os objetivos que ele almeja com a produção, os maiores sonhos que ele tem para alcançar também com essa produção e já começar a entender quais são as metas que ele tem com a produção rural e ainda tentar até estabelecer metas de curto, médio e longo prazo ali na conversa com esse produtor rural. E exatamente no quarto encontro que se começa a colocar em prática como que essas metas vão ser realmente realizadas e feitas. Por isso, dessa ferramenta ser tão importante o plano de ação de melhorias. Importante também estabelecer que o plano de ação de melhorias, ele é aplicado após a ferramenta Estrela Guia. Relembrando que na ferramenta Estrela Guia, como o nome já diz, ela vai colocar no produtor rural, junto com o trabalho do agente, fazer com que ele entenda o que está guiando a produção dele, qual o trabalho que ele tem que desempenhar para alcançar aquele grande objetivo. Então, voltando aqui, né, no plano de ação de melhorias, já primeiramente, o que se elenca com o produtor? O que foi estabelecido na métrica Estrela Guia, coloca-se então nas sugestões propostas aquelas iniciativas. E aquelas iniciativas, a partir do momento que elas viram sugestões propostas, é importante colocar em qual área que essas sugestões vão se encaixar. Por isso a partir do momento que se coloca as iniciativas aqui, já se pensa quais as dimensões que estão abarcando essas iniciativas. Que dimensões são essas? Aquelas dimensões que a gente vê no radar. Relembrando, controles gerenciais, processo produtivo, marketing e vendas, sustentabilidade, modernização e faturamento. Então, a partir do momento que eu penso que eu consigo colocar com o produtor rural o que eu tenho ali de iniciativa para ele fazer, a área que essas iniciativas pertencem, eu preciso estabelecer e deixar bem claro para esse produtor rural quem irá fazer essa iniciativa, quando e como. O quem é importante colocar o nome da pessoa que irá realizar. Pode ser o próprio produtor rural, assim como também se caso ele tiver, por exemplo, um funcionário ou alguém da família que seja responsável. Isso é até muito importante para despertar o espírito de liderança quando a gente fala dentro de uma equipe. A pessoa se sente importante em ser responsável por aquela determinada ação. Então é muito importante colocar o nome. Depois, o quando, deixar bem claro quando se inicia a atividade e quando se encerra. Ainda mais pensando nas atividades de curto prazo. Por quê? A gente sabe como é atribulado o dia a dia do produtor rural. Só que a partir do momento que você coloca atividades que ele entende que são possíveis serem realizadas com o início e o fim, fica mais claro ainda a viabilidade dessa atividade. Então, colocar certinho, talvez você não vá conseguir colocar o dia exatamente, mas pelo menos assim, o mês e o ano que essa atividade se inicia e se encerra. E o como é a descrição de como será feita a atividade. Importante também, não precisa esmiuçar, mas que fique claro as etapas que vão estar para essa atividade ser realizada. E por fim, aqui nós temos o indicador chave e meta.
Pensar sempre em indicadores quantitativos. Eu faço questão de fazer essa observação, porque justamente para deixar claro também. Por exemplo, a gente vai fazer um controle gerencial. Então, como indicador, pode ser uma ação gerencial ou duas ações gerenciais. Ou se eu pensar num indicador de produção, eu vou pensar então relacionado à produção que está sendo ali almejada. Então, eu estou produzindo caixas de uma verdura ou de um tubérculo, então, ou quilo, ou até mesmo saca. Eu coloco então esse indicador da melhor maneira quantitativa para o produtor entender. Assim como as metas têm que ser viáveis e os resultados, pensar sempre que esses resultados que vão ser atingidos com essa ação pode ser dentro do faturamento, vai refletir diretamente no faturamento, ou em algo que irá inovar ou modernizar na produção. Essa ferramenta do plano de ação de melhorias, ela é obviamente muito importante para o produtor rural colocar em prática e deixar claro para ele como ela vai permanecer ali na vida desse produtor. Tanto que é uma ferramenta, se você observar, ela começa agora no encontro 4, aí ela volta no encontro 6, no 7, no 8 e no 9. Por quê? O que se almeja utilizando essa ferramenta? A reciclagem dela. Você vai sempre melhorando, como o nome já diz. Por quê? O ideal é que você faça sugestões e ações mais de curto prazo para essa ferramenta ir se reciclando. Então, eu coloco aqui, por exemplo, ações que vão durar, por exemplo, um mês. Aí, o encontro 5 é um encontro coletivo. Vem o encontro 6, já deu quase um mês. Como é que tá? Já fez o que eu pedi? Já fez o que a gente conversou? Tô finalizando. Então vamos já pensar numa outra ação? E ainda, lá no fim, eu posso deixar essa ferramenta feita junto com o produtor, pensando a longo prazo. O que ele pode fazer, por exemplo, daqui 1 ano, daqui 2 anos, até daqui 5, 10 anos. Então, por isso que é uma ferramenta aí em versão de quadro, na qual fica muito claro ali o que o produtor deve fazer. Eu vou utilizar aqui para mostrar uma já preenchida, essa é um exemplo que está no caderno do produtor rural. Aqui, no caso, é um exemplo dado, um estudo de caso de uma cooperativa de pesca artesanal. Então, de uma maneira assim, vou falar bem rapidamente, né, resumidamente, as ações que foram elencadas, só para você ter uma noção do como que essas ações elas vão se encaixando aqui no plano de melhorias. Por exemplo, uma ação era a aquisição de um freezer para embarcação. Isso tem a ver com o quê? Com o processo produtivo. Quem que vai fazer? A Cláudia. Olha que interessante. Coloca-se um prazo curto. Por quê? Adquirir esse freezer. Então, não exige muita mobilização. E o ideal, olha aqui, como que vai ser feito essa aquisição? Tem lá no estudo de caso explicando que é uma cooperativa de mulheres e é uma cooperativa de pesca. Então, é necessário o quê? Fazer uma reunião com essas pessoas e se chegar num consenso de quantos freezers, qual o preço e a data que vai ser comprado. Ponto. Aí que é o interessante. O freezer, ele vai refletir aonde? Diretamente na produção. Eu preciso, então, colocar nessa produção. No caso aqui, para a gente conseguir comprar esse freezer e para ele ser viável, o interessante que a gente consiga ter 40 quilos, no caso, né, da pesca, 40 quilos de produto para esse freezer ficar viável. E isso
resulta em quê? No faturamento. Isso que é interessante. Um outro exemplo aqui de controles gerenciais. Isso uma ação que também é muito colocada para diversos produtores rurais. Por quê? Muitos produtores rurais têm dificuldade em fazer esse controle gerencial da produção. Então, eu identifiquei que há uma falta, né, de controle especificamente do fluxo de caixa. Então, qual que é a sugestão? Vai ser implementado o controle de fluxo de caixa. Isso é em qual cenário? Pertence ao controle gerencial. Quem que vai fazer? O Anderson. Veja, já é um tempo maior, de 28 de março a 15 de maio. Como que vai ser feito? Eu acho interessante, então, a gente consultar o Sebrae, tudo bem, o produtor está de acordo? E ainda, começar a se encontrar para entender como isso vai ser viabilizado. Qual que é o indicador disso? O que vai me indicar que essa ação vai ser viabilizada? Porque eu vou conseguir, então, ter uma série de controles gerenciais. No caso aqui, uma quantidade de controles gerenciais. Qual que é a meta? Se eu conseguir pelo menos 3 controles gerenciais, já está ótimo. E isso impacta onde? Resulta onde? No indicador de inovação e modernização. Então, de uma forma bem resumida, essa ferramenta do Plano de Ação de Melhorias, novamente, ela é muito importante para o produtor entender como ele vai começar, ou seja, aquelas pequenas ações, até mesmo diárias, até a posteridade, até o negócio dele ficar mais viável, ou até mesmo o negócio dele começar a andar com as próprias pernas. Nesse plano de ação, pode ser colocado diversas ações. É possível olhar aqui nessa planilha que tem bastante lugar para ser, bastante linha para ser preenchida. Eu acho que o interessante é, no começo, colocar muitas ações de curto prazo, justamente para esse produtor rural ele não assustar com coisas a médio e longo prazo. E aí, conforme for finalizando os encontros, até acabar o ciclo de encontros, colocar, por fim, ações a mais longo prazo, justamente para ele entender que é uma ferramenta que tem que participar ali da vida da produção e, obviamente, né, que vai refletir no faturamento, na viabilidade e na posteridade dessa produção. Então, eu espero que você tenha entendido essa ferramenta, como ela é utilizada. E não se esqueça também de ressaltar que é uma ferramenta para continuar a ser usada em outros encontros, ou seja, ela vai ser reciclada. Por isso, a importância também dessa parceria, né, entre agente e produtor, justamente para ficar claro que esse trabalho tem que ser feito em conjunto. Eu fico por aqui, muito obrigada pela atenção.